Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos dar andamento ao nossa segunda aula do módulo de elementos de máquinas numa perspectiva profissionalizante, certo? Então, mais uma vez, aí, estamos usando esse livro, essa apostila aqui do Senai, da Companhia Siderúrgica do Tubarão, do Espírito Santo, certo? Chama Noções Básicas de Elementos de Máquinas, né? Então, é uma apostila utilizada bem, assim, para um entendimento profissionalizante, né? Assim, para a gente ter uma visão principais elementos de máquinas aí, né? Uma visão bem trivial mesmo. Tá? O Telecos 2000 também auxilia bastante nesse estudo. Então, hoje, nós vamos falar de fundamentos de elementos de máquinas numa perspectiva profissionalizante e os elementos de transmissão. Bem, o objetivo dessa aula destina-se ao estudo preliminar e trivial dos principais elementos de transmissão, né? Seja eles engrenagens, correias, polias e correntes. Então, vamos lá falar um pouco sobre eles. Então, entrando na parte de transmissão por engrenagem, as engrenagens também são chamadas de rodas dentadas. São elementos básicos na transmissão de potência entre árvores, entre eixos árvores. Elas permitem a redução ou aumento do momento torsor, com mínimas perdas de energia, e aumento ou redução das velocidades, das rotações, sem perda nenhuma de energia por não deslizarem. Então, a mudança de velocidade e torção é feita na razão dos diâmetros primitivos. Aumentando a rotação, o momento torsor diminui e vice-versa. Assim, num par de engrenagens, a maior delas terá sempre a rotação menor e transmitirá um momento torsor menor. A engrenagem menor tem sempre a rotação mais alta e o momento torsor menor. O que ele está falando aí é uma coisa muito interessante. Porém, ainda não é tema central do nosso curso, né, do nosso curso profissionalizante. Quando a gente vai falar de elementos de máquinas na parte técnica, a gente trata bem sobre essa parte de ação-transmissão, essa parte de transmissão de torque ou rotação de um eixo para o outro, certo? Para a gente poder calcular ali qual vai ser a rotação do eixo, qual vai ser os esforços que estão atuantes nele. Né? Isso é uma perspectiva técnica, não é uma perspectiva superior, aí a gente já vai a partir das forças, das deflexões, das energias que passa um ao outro, né? O cálculo da espessura, da resistência do material, o cálculo do eixo, do diâmetro do eixo, o diâmetro a espessura da engrenagem, o tipo de dente. Então, tudo isso aí é falado nos cursos de análise de máquinas, né? Seja eles que contemplem o total, né? Por exemplo, de um curso superior. E é um tema assim bastante complexo, né? Tem sua complexidade, porque é um tema amplamente estudado também, certo? Essa parte de projetar engrenagens e tal, tanto na parte de dinâmica, quanto na parte de mecanismos, dinâmica de máquinas, elementos de máquinas, ciências materiais, certo? Não é o caso aqui para a nossa perspectiva. Então, os elementos básicos da engrenagem, a gente tem o diâmetro externo, certo? Que basicamente o diâmetro externo é o máximo diâmetro da engrenagem, ou seja, é o módulo mais o número vezes o número de dentes mais 2, né? Como está dito aí. O diâmetro interno é o diâmetro menor da engrenagem. Então, se a gente vê essa perspectiva aqui da engrenagem, esse corte aqui, a gente vê que o diâmetro maior é esse diâmetro aqui que passa, certo? Os dentes aqui, ó. O diâmetro menor é esse diâmetro aqui, ó. Certo? E o diâmetro primitivo é esse que fica mais ou menos no meio do dente de engrenagem, certo? É esse aqui que a gente utiliza para fazer cálculos. O diâmetro primitivo é o diâmetro intermediário entre o diâmetro externo e interno, né? Então, você pode ver aí que o diâmetro primitivo é igual ao diâmetro externo menos duas vezes o módulo. Cabeça do dente é a parte do dente que fica entre o diâmetro primitivo e o diâmetro externo, certo? Essa parte aqui é a cabeça, e esse aqui é o pé do dente, né? A cabeça e o pé do dente. Então, basicamente, nessa parte assim, bem trivial, a gente tem esse entendimento da engrenagem, né? Do que vem a ser cada parte da engrenagem, certo? A cabeça do dente aqui, tá? O pé do dente, o diâmetro interno, que é esse aqui, ó, tá vendo? O diâmetro primitivo é esse do meio aqui, ó. Diâmetro externo, certo? O passo, que é a relação entre a distância de um dente para o outro, tá?
certo? Do final de um dente para o final de outro dente, ou do início de um dente para o início do dente, ou do meio do dente para o meio do dente, certo? Aí você tem a espessura dele, ó, certo? Aqui. E o vão do dente, né? Então, você tem um dente, um vão, um dente, um vão. Opa, aqui, ó, a altura do dente, certo? Que é igual a 2 vezes 116 vezes o módulo. A espessura do dente, como a gente falou, o vão do dente e o passo, né? Que é a medida que corresponde à distância entre dois dentes consecutivos. Medida a altura do diâmetro primitivo, né? Então, medida a partir dessa altura do diâmetro primitivo aqui. Então, aí está o exemplo, né? Então, aí você tem os módulos, certo? O diâmetro primitivo aqui, ó, está sendo bem colocado, o número de dentes, que é o Z, ó, aqui tem 16 dentes, certo? Com o módulo. Então, a partir disso aqui, a gente tira o módulo, o diâmetro primitivo, o diâmetro externo, o diâmetro interno e tudo isso, né? Então, é necessário esse conhecimento aqui, principalmente quando a gente vai estudar um pouco da fabricação da engrenagem em fresas, né? Aí uma disciplina de processo de fabricação, de usinagem, né? Então, aqui você tem um engrenamento, né? Geralmente você tem uma condutora e uma conduzida, né? Então, a condutora é onde está o torque, né? É onde está ali onde está o eixo motor, né? E a conduzida, o nome já diz, né? E aí você tem um ângulo de engrenamento, né? Geralmente utiliza aí 20 graus, né? Então, a partir desse ângulo de engrenamento aqui. Então, os tipos de engrenagens. Nós temos engrenagens cilíndricas de dentes retos, como a gente vê na imagem aí. Os dentes são dispostos paralelamente entre si e em relação ao eixo. É o tipo mais comum de engrenagem e de mais baixo custo. É usado em transmissão que requer mudança de posição de engrenagem em serviço, pois é fácil de engatar. É mais empregada na transmissão de baixa rotação do que na de alta rotação, por causa do ruído que produz. Certo? Então, você vê aí, ó, por exemplo, que a gente só consegue transmitir por meio dessa engrenagem com eixos paralelos, certo? Então, se um eixo está correspondente ao outro, né, a 90 graus do outro, você já não consegue utilizar o engrenamento com esse tipo de perfil de dente, né? Para ver que mais na frente a gente já desenvolve já os perfis de dentes aí que garantem esse engrenamento, como esse aí. Certo? Então, a engrenagem cilíndrica de dente helicoidal, os dentes são dispostos transversalmente em forma de hélice, em relação ao eixo. É usada em transmissão fixa de rotações elevadas, por ser silenciosa devido aos seus dentes estarem em componente axial de força, que deve ser compensada pelo mancal ou rolamento. Serve para a transmissão de eixos paralelos entre si e também para eixos que formam um ângulo qualquer entre si. Aí, normalmente, aí você tem 60 ou 90 graus. E aí você tem a planetária, que a gente chama planetária, né? Que é a engrenagem cilíndrica com dentes internos, usada em transmissões planetárias e comandos finais de máquinas pesadas, permitindo uma economia do espaço e distribuição uniforme da força. As duas rodas do mesmo conjunto giram em mesmo sentido, né? E aí você tem a cremalheira, que é bastante utilizado aí, principalmente em portões automáticos, né? Ela pode ser considerada como uma coroa dentada com diâmetro primitivo infinitamente grande. É usado para transformar o movimento giratório da engrenagem em longitudinal a partir da cremalheira, né? E aí você tem engrenagens cônicas com dentes retos, que é empregada quando as árvores se cruzam, os eixos. O ângulo de interseção, geralmente 90 graus, podendo ser menor ou maior. Os dentes das rodas cônicas têm um formato também cônico, o que dificulta a sua fabricação, diminui a precisão e requer uma montagem precisa para o funcionamento adequado, né? Então, vocês veem aí na imagem. Já as engrenagens cilíndricas de dentes oblíquos, seus dentes formam um ângulo de 8 a 20 graus com o seu eixo árvore, e os dentes possuem perfil da envolvente e podem estar inclinados à direita ou à esquerda. Sempre engrenam vários dentes simultaneamente, o que dá um funcionamento suave e silencioso. Pode ser bastante solicitada e pode operar com velocidades periféricas até 160 metros por segundo. Né? Então, esse tipo de engrenagem, ela permite que várias engrenagens vários dentes estejam engrenados juntos, certo? Geralmente, as que a gente falou anteriormente, você só tem um engrenamento por vez. Esse aqui não, esse permite que tenha mais engrenamentos, né?
E aí você tem a engrenagem com dentes em V, conhecida também como engrenagem espinha de peixe, possui dentado helicoidal duplo, como uma hélice à direita e outra à esquerda. Isso permite a compensação da força axial na própria engrenagem, eliminando a necessidade de compensar a força dos mancais. Aí você tem a engrenagem cônica com dente em espiral, empregada quando o par de rodas cônicas deve transmitir grandes potências e girar suavemente, pois com esse formato de dentes consegue-se um engrenamento simultâneo de dois dentes, né? Então, aqui está o outro exemplo de engrenagem cônica, né, com dentes em espiral. E aí você tem bastante utilizado, né, que é a sem fim, né? Parafuso sem fim é engrenagem côncava. O parafuso sem fim é uma engrenagem helicoidal com um pequeno número de dentes. O sem fim e a coroa servem para transmissão entre dois eixos perpendiculares entre si. São usados quando se precisa obter grande redução de velocidade e, consequentemente, um aumento do momento torsor, né? Então, é muito utilizado em redutor de máquina, né? Então, os redutores, eles basicamente são feitos de coroa sem fim. E aí vamos para falar um pouco da transmissão por correias e polias. Então, para transmitir potência de uma árvore a outra, alguns elementos mais antigos e mais usados são as correias e polias. As transmissões por correias e polias apresentam as seguintes vantagens. Então, ele possui um baixo custo inicial, um alto coeficiente de atrito, elevada resistência ao desgaste e funcionamento silencioso, como também são flexíveis, elásticas e adequados para grandes distâncias entre centros. Essa maneira de transmissão de potência se dá por meio do atrito, que pode ser simples, quando existe somente uma polia motora, ou polia movida, e uma polia movida. Ou múltiplo, quando existem polias intermediárias com diâmetros diferentes, né? Então, a gente vai falar bem sobre isso aqui. Então, a correia plana, que é essa que a gente está vendo, quando em serviço, ela desliza, portanto, não transmite integralmente a potência, certo? Então, ela trabalha diferente da engrenagem, por engrenamento, né, dos dentes, ela trabalha a partir do atrito entre a superfície da polia com a superfície da correia, tá? Então, basicamente, ela tem o seu deslizamento, né? E a velocidade periférica da polia movida é, na prática, sempre menor que a polia motora. O deslizamento depende da carga, da velocidade periférica, do tamanho da superfície de atrito e do material da correia e das polias. Então, a correia plana permite ainda a transmissão entre árvores não paralelas, né? Então, só aí um entendimento básico, a polia é esse elemento aqui, né? A correia já é o elemento que vai fazer essa transmissão, né, da energia, né, em forma de torque ou em forma de rotação. Então, quanto aos formatos da polia, né, você pode ter, segundo a DIN 111, a superfície de contato da polia plana pode ser plana ou abaulada. A polia com superfície plana conserva melhor as correias, e a polia com superfície abaulada, ela guia melhor as correias, né? Então, aqui está uma plana, aqui está a abaulada. E aí você tem um tensionador esticador, né? Quando a relação de transmissão supera 6:1, é necessário um aumento do ângulo de abraçamento da polia menor. Para isso, usa-se um rolo tensionador esticador acionado por mola ou por peso, né? Então, aqui você tem, quando você tem essa relação maior que 6, né? Então, você tem aqui uma polia muito grande e outra muito pequena. Então, você abre muito esse ângulo, certo? Então, você utiliza um tensionador para tensionar mais essa correia. Certo? A tensão da correia pode ser controlada também pelo deslocamento do motor sobre as guias ou do sistema basculante, né? Então, você pode utilizar aqui um sistema basculante para fazer isso aqui, ó, mudando aqui o motor. E aí você tem os materiais para correia plana. Então, você pode utilizar o couro de boi, material fibroso e sintético, material combinado, couro ou sintético. Certo? Tudo isso aqui são materiais utilizados nas correias. Polia geralmente é alumínio, é aço, certo? E correia você pode utilizar essas aí, né? E aí você tem as correias em V. A correia em V é inteiriça, né? Sem fim. Fabricada com seção transversal em formato trapezoidal. É feita de borracha revestida por lona e é formada no seu interior por cordonéis,
vulcanizados para absorver as forças, né? Então, você vê aqui que ele é feito de borracha, certo? E aqui você tem os cordonéis aqui que absorvem essas forças, né? E aí, a transmissão, o emprego da correia em V é preferível ao da correia plana e possui as seguintes características, né? Então, praticamente não tem deslizamento, a relação pode ser até 10:1, permite uma boa proximidade entre eixos, a pressão nos flancos, em consequência do efeito de Cunha, triplica em relação à correia plana, partida com menor tensão prévia, que é a correia plana, menor carga sobre os mancais, elimina ruído ou choque, e o emprego de até 12 correias numa mesma polia. E aí você tem como é que posso dizer, a correia aí que vai fazer também vai dar uma ideia aí de um sistema de corrente, ou mesmo de um sistema de engrenamento, né, utilizando aí uma transmissão por correia dentada, que em união a roda dentada correspondente permite uma transmissão de força sem deslizamento. As correias de qualidade têm em seu interior vários cordonéis, helicoidais de aço ou de fibra de vidro que suportam a carga e impedem o alongamento. A força se transmite através dos flancos de dente e pode chegar até 400 N por centímetro quadrado. Né? Então, basicamente, aí é uma zona de transição, né? Um elemento de transição entre a corrente e a correia e a engrenagem, né? Vamos dizer assim, certo? Que é justamente aí para unir o melhor dos dois mundos. E você tem a transmissão por corrente, né? Então, você tem aqui uma roda motora, uma roda movida, né? A gente já falou sobre isso. Um ou vários eixos podem ser acionados através da corrente. A transmissão de potência é feita através do engrenamento entre os dentes da engrenagem e os elos da corrente. Não ocorre deslizamento. Então, a corrente ela foi utilizada ali, né, para tentar unir o bom da correia e polia, né, que é a distância entre os eixos, e o bom do engrenamento, né, que é uma maior transmissão de energia, né? Então, unindo o melhor dos dois mundos, a gente teve aí as correntes, né? Já a correia dentada, ela já é uma coisa assim mais recente, né? Vamos dizer assim, porque ela já une também o ruído, né? Ela diminui o ruído, porque a corrente ela aumenta, né, o ruído. Então, essa correia dentada ela já diminui esse ruído proporcionado por causa desse engrenamento das correntes, né? Então, ela é utilizada para isso. É necessário para o funcionamento desse conjunto de transmissão que as engrenagens estejam em mesmo plano e os eixos paralelos entre si, né? Então, bastante trivial também esse pensamento. A transmissão por corrente normalmente é utilizada quando não se pode usar correias, por causa de umidade, vapores, óleo, etc. É ainda de muita utilidade para a transmissão entre eixos próximos, substituindo trens de engrenagens intermediários, né? Então, é um tipo de transmissão de várias engrenagens, né? De várias catracas, vamos dizer assim, certo? E corrente aí. E aí você tem os tipos de correntes, né? Você tem as correntes de rolos, certo? Esse aqui é bastante comum, principalmente em bicicleta. É composto por elementos internos e externos, onde as talas são permanentemente ligadas através de pinos e buchas. Sobre as buchas são ainda colocados rolos. Esta corrente é aplicada em transmissões, em movimento e sustentação de contrapeso, e com abas de adaptação. Em transportadores, é fabricado do tipo standard, médio ou pesado. Né? Então, basicamente, ela tem essa dimensão aqui, né? essa forma. E aí você tem a corrente de dentes, certo? Nesse tipo de corrente, há, sobre cada pino articulado, várias talas dispostas, uma ao lado da outra, onde cada segunda tala pertence ao próximo elo da corrente. Dessa maneira, pode ser construído correntes bem largas e muito resistentes. Além disso, mesmo com o desgaste, o passo fica de elo a elo, vizinho, igual, né? Pois entre eles não há diferença, né? Então, aqui está a diferença. Aqui você já utiliza uma engrenagem normal, né? Lá você tem que utilizar uma catraca. Então, aí você já tem uma mudança aí do tipo de corrente, certo? Lá de rolos para de dentes, né? Diferente. E aí você tem a corrente de elos livres, certo? Esta é uma corrente especial usada para transportadores e, em alguns casos, pode ser usada em transmissão. Sua característica principal é facilitar a facilidade de retirar-se qualquer elo,
sendo apenas necessário suspendê-lo. É conhecida como link chain. Vamos em frente. E aí você tem a corrente comum. Também, conhecida também por cadeia de elos, possui os elos formados de vergalhões redondos soldados, podendo ter um vergalhão transversalmente para esforços, é utilizado em talas manuais, transportadores e em uma infinidade de aplicações, né? Então, isso também é bastante comum aí no nosso universo, no nosso mundo aí, certo? E aí você tem a corrente de blocos. É uma corrente parecida com a corrente de rolos, mas cada par de rolos com seus elos forma um sólido bloco. É usada nos transportadores e os blocos formam base de apoio para os dispositivos usados para transporte, né? Então, como aqui é falando, né? Ele forma aqui, ó, um sólido, né? Você tem aqui alguns sólidos. Também é utilizada ela mais fininha. E aí você tem as engrenagens para correntes, né? Então, essas engrenagens para correntes se chama de catraca, né? Mais conhecido assim, popularmente. Então, as engrenagens para correntes têm como medidas principais o número de dentes, o passo, o diâmetro, igual aquelas outras lá. O passo é igual à corda medida sobre o diâmetro primitivo, desde o centro de um vão ao centro de outro vão consecutivo, igual lá de engrenagem, né? Porque a corrente se aplica sobre a roda em forma poligonal. Então, não tem mistério também, é uma coisa bastante trivial mesmo, esse conceito. E era isso que eu estava querendo falar para vocês no momento sobre as transmissões, aí, os principais elementos de transmissão, numa perspectiva bastante trivial, profissionalizante. Tá? Mas é isso. Grato aí por assistirem.